A paz do Senhor a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Agradeço você que chegou até aqui e convido você a ficar até o final dessa aula para juntos aprendermos da Palavra de Deus. Hoje estaremos dando início à nossa lição que tem como título A Igreja dos Gentios, a lição do terceiro trimestre de 2026. Lição essa que será ministrada presencialmente no domingo próximo, que é o dia 5 de julho de 2026. Convido você a ficar até o final e juntos aprendermos da palavra do Senhor. A lição, então, de número 1 desse trimestre é uma lição muito interessante que diz a Igreja dos Gentios e a primeira lição tem como título o chamado para os gentios. É um chamado para os gentios. É um tema muito sugestivo, muito importante. Aliás, convido você a acompanhar todo esse trimestre aqui no nosso canal, que será uma lição onde nós teremos a oportunidade de aprendermos juntos da palavra de Deus, como a igreja cresceu com a obra missionária, como o Espírito de Deus agiu na obra missionária e assim a igreja foi crescendo dia a dia com a graça do Senhor Jesus, na unção do Espírito Santo diante do grande amor de Deus. O textuário dessa lição diz assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Atos 13 e versículo 2, né? Então já começa mostrando que era uma igreja que orava, jejuava, servia ao Senhor e o Espírito Santo falava no meio dela, como o faz no meio da sua igreja. O Espírito Santo sempre fala aonde ele tem liberdade. A verdade prática diz assim: quando a igreja ouve o Espírito, o evangelho avança e vidas são alcançadas para a glória de Deus. Aí está a verdade prática. Vamos agora então para a nossa leitura bíblica em classe, que está em Atos, no capítulo 13, do versículo 1 ao 12, que diz assim: Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome. Procurando apartar da fé o procônsul, todavia Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado da doutrina do Senhor. Então aí está a nossa leitura bíblica em classe, aonde nos fala sobre esta lição, onde Deus trabalhou na vida de Barnabé, de Paulo, os sinais se manifestaram e a bênção do Senhor foi com eles na obra missionária. A nossa introdução da lição diz assim: Lucas registra o cumprimento progressivo da promessa de Jesus em Atos 1 e 8. O evangelho alcançaria Jerusalém, Judéia, Samaria e chegaria aos confins da terra. Os capítulos 13 a 28
de Atos dos Apóstolos marcam a grande virada da narrativa, quando o foco deixa de ser Jerusalém e passa a Antioquia. É dessa igreja caracterizada por diversidade, sensibilidade espiritual e prática missionária madura que o Espírito Santo convoca Paulo e Barnabé para a evangelização dos gentios. A partir desse ponto, o ministério de Paulo torna-se central e o Espírito é mostrado como o verdadeiro condutor da expansão cristã. A missão gentílica nasce, portanto, não como estratégia humana, mas como resposta ao chamado direto do Espírito para alcançar as nações. Glória ao nome do Senhor. Então é em Antioquia, né, onde o Senhor usa esta igreja para fazer dela um celeiro de missões, né, para enviar missionários, para estruturar a igreja do Senhor. E os primeiros enviados, então, são, né, Paulo e Barnabé. São, né, após o Espírito Santo falar, após eles darem lugar, após eles servirem ao Senhor, eles jejuarem, buscarem a direção do Espírito Santo, o Senhor então fala através do Espírito Santo que é com eles que se iniciará esta obra missionária e eles partem para a primeira viagem missionária de Paulo. Então, o nosso primeiro tópico diz o nascimento da missão gentílica, né? O nascimento da missão aos gentios. O primeiro subtópico diz assim: Antioquia, um centro escolhido por Deus, fundada por Seleuco Nicator em 300 a.C., Antioquia da Síria tornou-se a terceira maior cidade do Império Romano, atrás apenas de Roma e Alexandria. Não vamos ler todo o comentário aqui, porque daí se torna grande, como a gente sempre tem falado, é apenas um resumo que nós apresentamos da lição, né? Nossos vídeos nunca são mais do que 30 minutos, e então é apenas um resumo para te deixar assim a par da lição e procurar, né? Nós não temos nenhum desejo de que você fique preso só ao nosso canal, muito pelo contrário, que você vendo o nosso canal, você se desperte, possa pesquisar, até ir em outros canais também de escola bíblica dominical e cada vez mais aprender. E se você pode também participar da escola bíblica presencial aos domingos. Então, Antioquia foi um centro escolhido por Deus, como diz aqui, né? Era a terceira cidade mais importante do Império Romano, perdendo apenas para Roma e Alexandria. Antioquia era uma cidade que se diz aí que tinha por volta na época ali, aonde os Paulo e Barnabé foram a ela, uma cidade de mais ou menos 500 mil habitantes, que para a época era uma grande população, né? E era uma cidade de uma população muito diversificada e uma cidade onde tinha também uma cultura muito diversificada, mas predominante a cultura grega, a cultura helenística, né? A cultura helenística, quando se fala em cultura helenística, é onde era o grego, mas não aquele grego clássico falado só na Grécia, mas o grego que se passou a ser uma língua popular por onde o Império Grego, né, ali através de Alexandre, foi tomando domínios, então passou a ser tanto o idioma, né, que é chamado grego koineu, o idioma mais popular, mais comum, e também uma cultura mais misturada com os outros povos, com o Oriente, com os povos do Oriente e outros povos, não necessariamente a Grécia. Para nós entendermos assim, se fosse nos dias de hoje, aqui no que diz respeito ao idioma, seria assim se falar um português bem polido, português falado na esfera judicial, na esfera mais formal assim, e o nosso português no dia a dia, que é o mais português mais simples. Então, no que diz respeito ao idioma, a cultura, o idioma, né, dos helenistas era isso, era o grego, mas um grego mais comum, mais simplório. E na cultura, então, era uma cultura grega já um pouco mais misturada também com os outros povos. Então a igreja de Antioquia, ela nasce desta forma. E a Bíblia vai nos dizer, né, aqui no subtópico 2, a lição, melhor dizendo, vai nos dizer
assim, profetas e doutores servindo ao Senhor. A liderança local reunia profetas e doutores, mestres, ministérios que após o período apostólico tornaram-se pilares da edificação da igreja. Os profetas exortavam mediante inspiração direta, os mestres instruíam com base nas escrituras e na tradição dos ensinos de Jesus durante o serviço ao Senhor, marcado por oração e jejum. O Espírito falou. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui me chama muita atenção, né? O porquê o sucesso desta igreja, da igreja de Antioquia da Síria, onde os cristãos foram pela primeira vez chamados de cristãos, né? Por quê, né? Ou seja, parecidos com Cristo, né? Ou, né, aqueles que imitam a Cristo, eles foram chamados de cristão. Ela era uma igreja que tinha equilíbrio, era uma igreja que tinha profetas e tinha mestres, né? E ao que tudo indica, eles se respeitavam, havia comunhão entre eles, porque era uma igreja organizada, uma igreja unida, né? Infelizmente, hoje há muitos falta esse equilíbrio. Às vezes existem muitos pregadores que têm um chamado mais profético, são usados nos dons de profecia, nos dons, né, que falam através dos dons que Deus usa eles para falar com a igreja através dos dons, e alguns pregadores desses têm uma visão equivocada quanto aos mestres, né? Parece que aí não valorizam o ministério dos mestres, ou até mesmo pessoas admiram os profetas, mas não valorizam os mestres. Mas uma igreja precisa ser equilibrada, e da mesma forma o contrário. Há mestres na igreja e que olham às vezes de uma forma que não deveriam olhar para o ministério profético, né? Às vezes falam que não deveria falar desses ministérios. Lógico que nós não estamos aqui defendendo quando é meninice e nem defendendo quando é alguém que se acha mestre e não o é, porque falta humildade, falta os requisitos para um verdadeiro servo de Deus. Não é isso, mas é preciso se entender que Deus usa tanto os homens de Deus, né, os profetas, como usa também os doutores na igreja. Uma igreja equilibrada, uma igreja que serve ao Senhor, ela tem os seus profetas e tem os seus mestres, e isso tudo é para a edificação da igreja, e não há vaidade, muito menos concorrência entre esses, porque o alvo é o crescimento da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E quando a igreja é equilibrada dessa forma, o Espírito Santo fala, a obra de Deus é conduzida, porque tanto a manifestação dos dons espirituais como a ensinamento da palavra de Deus. Então os missionários, os membros saem preparados do meio desta igreja para fazer a obra de Deus. A separação de Paulo e Barnabé é o subtópico 3. O Espírito Santo ordenou: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. A igreja respondeu com jejum, oração e imposição de mãos, reconhecendo o chamado divino, enviando seus melhores obreiros. Louvado seja o nome do Senhor, né? Era uma igreja que se preocupou em enviar o melhor em que sentido? Nos que estavam mais preparados para esse chamado, nos que estavam prontos para atender o ID. Louvado seja o nome do Senhor. Como disse, só uma igreja equilibrada, uma igreja forjada na unção de Deus e no preparo da palavra de Deus é que tem essa sensibilidade. O tópico 2 diz assim: o Espírito Santo e a obra missionária. O primeiro subtópico do tópico 2 diz assim: o Espírito que conduz a missão. O livro de Atos pode ser chamado com justiça de Atos do Espírito Santo. É ele quem inspira, dirige e separa e envia os missionários. A missão não nasce da criatividade humana, mas da vontade soberana do Espírito, né? Eles não enviaram missionários usando entretenimento. Eles não se expandiram como igreja usando simplesmente uma criatividade humana, né? Apresentando ao povo entretenimento. Não, eles oraram, buscaram a Deus e
buscaram a vontade soberana de Deus e a vontade soberana de Deus se manifestou. Isso é muito importante, não confundir, né, entretenimento com a verdadeira obra de Deus e a expansão dela no meio do povo para a edificação da igreja. O poder do Espírito na evangelização. Os discípulos viviam cheios do Espírito e por isso evangelizavam com coragem, discernimento e alegria. O batismo no Espírito Santo lhes deu poder para testemunhar de Cristo e eficácia em sua mensagem. Atos 1:8, essa unção não apenas fortaleceu a pregação, mas também conferiu autoridade espiritual para enfrentar resistências, realizar sinais e consolidar igrejas em diversos povos e regiões. Louvado seja o nome do Senhor. O revestimento do poder em Atos dos Apóstolos fez-se criar uma igreja encorajada, cheia do Espírito de Deus, cheia da vontade de cumprir o ID do Senhor Jesus Cristo. O subtópico 3 diz assim: evidências da ação missionária do Espírito. As primeiras viagens missionárias mostram a clara intervenção do Espírito. Portas se abrem, vidas são transformadas, igrejas são plantadas, apesar de perseguições em Pafos. O confronto entre Paulo e Elimas não é apenas um episódio de oposição, mas uma demonstração de que a luz do evangelho prevalece sobre as trevas. A conversão do procônsul Sérgio Paulo revela que nenhum nível social está além do alcance de Deus. A missão avança porque o Espírito autentica a mensagem e confirma a autoridade dos enviados, né? Então, na lição de número 2 também vai ser falado um pouco sobre isso, mas a obra de Deus avançou e avançou com forte impulsionamento, né? Total impulsionamento do Espírito do Senhor, né? E assim aconteceram milagres, vieram as perseguições, mas não pararam a obra missionária a ponto de um procônsul, né? Procônsul Sérgio Paulo, que era o governador de Chipre, né? Veja bem, né? Para assim trazendo para o nosso entendimento, era como que se fosse um governador ali da região de Chipre. Ele veio a reconhecer o Senhor Jesus, a se converter mediante os sinais que ele viu, a autoridade com que Paulo ensinava a palavra de Deus e os sinais que se manifestaram. O nosso tópico 3, então, é onde já começa a encerrar a lição, que, como disse, é sempre um resumo da lição. Diz assim: a igreja como agência missionária, né? A igreja é uma agência missionária, precisa desempenhar esse papel, né? Não é uma agência que visa lucro, não é esse o objetivo, mas é uma agência que o lucro dela é ver almas se convertendo, né? O ganho dela, o resultado dela é ver almas se rendendo a Jesus e a igreja crescendo em número de salvos dia a dia. A igreja que ouve a voz de Deus é o primeiro tópico. Então, a igreja como agência missionária, ela tem essa característica. Ela ouve a voz de Deus. Antioquia serve de modelo para toda a comunidade cristã. Uma igreja que ora, jejua e discerne a direção divina. Uma igreja missionária cresce na comunhão e age por obediência. É muito feliz o nosso escritor dessa lição aqui, né? Que faz esse comentário muito importante, que é o pastor Wagner Gabi, né? Que é o líder ali da Igreja Assembleia de Deus em Curitiba, né? Muito importante esse comentário que ele faz, porque mostra, como nós já falamos aqui, como a igreja de Antioquia era uma igreja equilibrada, uma igreja madura, uma igreja sensata, né? Porque ela orava, ela jejuava, ela buscava a Deus, mas era uma igreja que vivia na obediência da palavra de Deus, porque uma igreja madura, uma igreja missionária, ela é completa, né? Ela tem oração, ela tem jejum, ela tem busca pelos dons espirituais, mas ela também prioriza muito a obediência e para
se obedecer precisa ser ensinado, né? Então era uma igreja que tinha mestres, que se ensinava ao povo, né? Hoje é muito importante que o ensino da palavra de Deus seja priorizado nas igrejas, que as igrejas ensinem a palavra de Deus, né? Porque aquilo que nós alimentamos a igreja é com ela que ela sobreviverá, né? Se nós dermos entretenimento à igreja, quando parar de dar entretenimento, ela vai sentir falta do entretenimento, né? E se nós, em nossas mensagens, se as nossas igrejas derem ao povo pregação da palavra de Deus com solidez, se você parar, ela vai sentir falta e vai querer a pregação com solidez na palavra de Deus, porque aquilo que você dá para a igreja é aquilo que ela vai querer ser alimentada, é o que ela vai sentir falta quando ela deixar de receber. Então, por isso, nós sempre temos que procurar e primar pela obediência da palavra de Deus, o ensinamento da palavra de Deus, porque ensinando a palavra de Deus se ensinará o povo a buscar o mundo espiritual, a buscar os dons espirituais, a buscar e a crer no poder de Deus, e que a igreja avança através dos milagres, através do agir do Espírito Santo no meio dela. O subtópico 2 diz assim: uma igreja que envia e sustenta seus missionários. Muito importante, né? A imposição de mãos sobre Paulo e Barnabé mostra que a igreja participa ativamente do envio. Não retém seus melhores servos, mas os consagra ao propósito eterno. Sustentar, interceder e acompanhar missionários é a parte inseparável da vocação eclesial. Assim como Antioquia se tornou um centro de envio, cada igreja local é chamada a tornar-se base de operação para que o evangelho alcance novos povos e culturas, né? É compromisso da igreja enviar os missionários, zelar por ela, né, pela saúde dos seus missionários também, né? Nós devemos cuidar dos nossos missionários tanto financeiramente, como também procurar atendê-los emocionalmente, dar cobertura em oração, cobertura em jejum, mas também, né, nos preocupar também com a saúde mental, com a saúde emocional dos nossos missionários também, às vezes, né, perguntar como é que vão, como é que estão as coisas, né, procurar dar um suporte aos homens que trabalham na obra do Senhor. Isso é muito importante também, porque eles são enviados por Deus, mas são homens que também precisam ser atendidos pela igreja constantemente. Louvado seja o nome do Senhor. E para encerrar aqui o terceiro tópico e o terceiro subtópico, diz assim: uma igreja que cumpre a grande comissão. A ordem de Jesus permanece: ir pregar, fazer discípulos e alcançar as nações, né? O que diz Mateus 28, versículos 19 e 20. No mundo ainda há povos que nunca ouviram o evangelho. Como ouvirão se não há quem pregue? É o que diz Romanos 10 e 14. Como pregarão se não forem enviados? Romanos 10 e 15. O Espírito continua chamando homens e mulheres para essa obra e cabe à igreja atender ao chamado com prontidão, oração, recursos e disposição para ir, né? Então que sirva esta lição também de incentivo para aqueles que recebem o chamado de Deus a cumprir o seu chamado, a ir, né? Aqueles que são chamados a contribuir com os seus recursos que o façam de alegria de coração, aqueles que são chamados a ir, né? A obra, que também possam ter a graça de Deus para cumprir o seu chamado, e toda a igreja ser envolvida com a obra missionária. Isso é o que mantém a igreja viva e cumprindo o seu papel na terra. A conclusão dessa lição diz assim: a missão entre os gentios começa com oração, jejum e sensibilidade à voz do Espírito. A igreja de Antioquia mostra que Deus fala, chama, separa e envia, e que a igreja responde, intercede e sustenta. A palavra de Deus é poderosa para transformar todo pecador em uma pessoa regenerada, alcançada pela graça hoje. O Espírito continua chamando sua igreja
para alcançar as nações. Estamos dispostos a ouvir, obedecer e participar da missão que ainda está em andamento? É uma pergunta aí, como está o teu coração, como está o meu coração para atender e participar da obra missionária, da expansão da igreja, porque a obra de Deus não para, né? Nós devemos sempre estar prontos a servir ao Senhor com alegria, como diz o tema desta lição, dessa primeira lição, né? Nós precisamos entender sobre o chamado para os gentios, né? Gentios, né, são aqueles que não são judeus, os povos que não são de Israel, os quais nós também, né, estamos incluídos, e um dia alguém resolveu, né, atendeu ao chamado de Deus e evangelizou o nosso país, e alguém evangelizou depois o nosso estado, e alguém foi evangelizando as cidades até que o evangelho chegou até nós e nós tivemos essa oportunidade, então que possamos também nós ser participantes desse chamado para os gentios e continuar de alguma forma fazendo a obra missionária, né? E que possamos pegar o bom exemplo da igreja de Antioquia, uma igreja madura, né? Mas de forma nenhuma uma igreja fria, né? Uma igreja tomada também pelos dons espirituais, sim, por profetas, mas uma igreja que não era uma igreja menina, uma igreja equilibrada que vivia na unção do Espírito Santo e na obediência e pregação da palavra de Deus. Que você possa ficar com essa lição. Eu agradeço você que chegou até aqui nesta lição e que você possa continuar nesse canal acompanhando todas essas 13 lições desse terceiro trimestre de 2026, que é muito importante, né? Se você gostou do conteúdo, compartilhe, dê um joinha, faça o seu comentário, né? E se você gostou, você continue nesse canal para que nós juntos possamos crescer através dos ensinamentos da palavra de Deus que estão contidas nessa lição desse terceiro trimestre de 2026, né, que tem como escritor aqui o pastor Wagner Gabi, líder da Assembleia de Deus de Curitiba. Que Deus possa te abençoar, estender sobre você as suas mais ricas e poderosas bênçãos, que Deus te guarde e te proteja e te dê dias abençoados pela sua bondade e misericórdia. Amém.